Capítulo 07. Luar. O nobre, cansado da viagem e com medo de ser atacado por bandidos, decidiu acampar no meio da floresta. Aquela decisão era suspeita, porém, compreensível. Se as suspeitas de Colin estiverem corretas, ele iria tentar algo contra ele ou a garota em breve. O cocheiro montou sua barraca às pressas e o nobre acendeu a fogueira com magia. Ele apenas estalou os dedos perto da madeira seca e a fogueira acendeu instantaneamente. Desconfiado, Colin convenceu o nobre de que iria se deitar um pouco afastado, próximo às árvores frondosas da floresta de mata fechada. Ele tinha a ciência que o breu era a melhor forma de evitar um ataque. A garota, se apegando a Colin como um irmão mais velho, deitou-se próxima a ele, mantendo seu olhar vigilante. Ela estava com raiva pela atitude anterior de seu novo companheiro, mas de alguma forma, no momento em que Colin disse que mataria o nobre caso ele tentasse algo, ela acreditou, se sentindo protegida enquanto ele estivesse por perto. Encarando a floresta atrás de Colin, ela se lembrou das histórias que sua mãe lhe contava antes de dormir, de que demônios viviam nessa floresta e raptavam crianças na calada da noite. Aquela era apenas uma história para manter crianças longe das florestas, já que em um mundo hostil como aquele, inúmeros perigos espreitavam não só as florestas, mas também estradas. Nenhum dos dois havia conseguido pregar o olho até então. Enquanto isso, o nobre e o cocheiro pareciam dormir tranquilamente na barraca. Bocejando, Colin encarou a lua. Quando acampava com sua ex-noiva nas montanhas, ficava fascinado, perdendo-se na vastidão do infinito. Pensava no que poderia existir além do seu mundo, algo que fazia sua mente ferver de excitação. Sentia tremenda volúpia ao imaginar o que teria além do desconhecido, que quando dormiu com a filha do vizinho na adolescência, não chegou a sentir um terço do que sentia ao se imaginar vagando lá fora no desconhecido. Então outros planos podem mesmo existir. Que piada de mau gosto, murmurou ele. Virando a cabeça, encarou a garota finalmente cochilando. Retirou do bolso o anel que roubou do velho e o colocou no dedo indicador da mão direita. Assim que colocou o anel, algo apareceu em sua frente. Aquilo se parecia com uma janela de notificação. Status geral. Nome. Colinidade. 23 árvore primária. Céu. Nível. 00 árvore secundária. Pujança. Nível. 00 árvore secundária. Caos. Nível. Bloqueada HP. 1100 MP. 125 habilidades. Força. 5 destreza. 10 agilidade. 8 inteligência. 6 estamina. 11. O que é isso? Uma janela de status? Ele a observou. Melhor árvore primária, árvore secundária. O que isso significa? Se sentou no tronco da árvore e apoiou a mão no queixo encarando o status. MP. Isso são pontos mágicos. Posso usar magia. Colin sentiu um arrepio na espinha e obedeceu aos sentidos que o disseram para fugir. Ele saltou para longe do tronco num reflexo fora do normal. Vush! Uma espada passou direto e se chocou com o tronco onde Colin estava, partindo-o ao meio. O corte foi limpo e bem feito, nem mesmo o mais experiente dos lenhadores conseguiria fazer um trabalho tão bom. Colin encarou a garota que havia acordado com o barulho e atrás dela estava o nobre. Atrás de você. Ele avisou tarde demais. O nobre tapou a boca dela e a ergueu enquanto a segurava por trás. Ela se debatia como um animal selvagem, e sua mente só se lembrava do que aquele soldado tentou fazer com ela. A pequena ficou ainda mais apavorada e tornou-se a mexer mais agressivamente. Colin sentia que deveria ajudá-la, mas o homem à sua frente não iria permitir que isso acontecesse. Colin sempre brincou de soldado quando era mais novo, mas isso não era brincadeira, era algo real, e se ele falhasse, morreria. Revelando seu rosto repleto de cicatrizes, o cocheiro sorria enquanto segurava sua espada firmemente. A força dele era assustadora, mas Colin ao menos pensava ser mais rápido. Por quê? Perguntou Colin se preparando para o combate direto. O cocheiro apontou a lâmina em sua direção. Só sigo ordens, não é nada pessoal, garoto. A garota havia desaparecido na penumbra junto ao nobre, deixando Colin preocupado.
Principalmente porque toda aquela ação poderia ter sido evitada, mas ele decidiu jogar este jogo sozinho, disposto a sacrificar até mesmo uma criança inocente. A pura euforia de um mundo novo para explorar havia o sugado para o pântano pegajoso de seu próprio pensamento deturpado, acostumado com o irreal. Desde o início, ele planejou usar a garota como isca, mas isso funcionava melhor nos games. Ali, na realidade, a ideia se fazia simplesmente desumana, e ele começou a se arrepender de ter feito isso. Estava na hora de agir o mais rápido possível, ou as coisas ficariam feias. O homem à sua frente era forte, e com certeza conseguiria parti-lo ao meio se a luta se prolongasse por muito tempo. Determinado, Colin girou a adaga em mãos com maestria, como se fosse um açougueiro experiente. Beleza, eu já matei antes, não é difícil. Meu corpo está diferente desde que cheguei aqui, acredito que consigo derrotá-lo. Colin estava calmo e seu pensamento estava rápido. Apesar de ter acabado de se recuperar, ele se sentia extremamente bem. Sem aviso, Colin flexionou os joelhos e avançou, correndo na mesma altura que a cintura de seu oponente. Seus golpes mais fortes provavelmente serão mais lentos, pois, ele precisa erguer a espada para me atingir, mas com certeza eu sou mais rápido. Um adulto fracassado especializado apenas em brigas de colegial, enfrentando um soldado com uma vasta experiência em combate. Apesar de impossível a vitória, Colin não poderia se dar ao luxo de perder esta batalha. Se derrotasse ao menos este homem, então talvez tivesse chance de sobreviver aos perigos daquele novo mundo. Cingindo a espada acima da cabeça, o cocheiro a desceu, a fim de atingir Colin em cheio. Escorregando por debaixo de suas pernas, Colin tentou atingi-lo por trás, porém, subestimou a velocidade de seu oponente. Crash! Com um giro do tronco, o cocheiro atingiu o rosto de Colin com o cotovelo. Sua força era tamanha, que o nariz de Colin quebrou e ele foi lançado a alguns metros de distância como se o mesmo não fosse nada. Foi como ser atingido por rocha bruta. Sua visão estava turva e seu nariz ardia como nunca. Com a pouca luz que vinha da lua, ele tocou seu nariz e depois encarou o sangue na ponta de seus dedos. Colin tentou se erguer, mas suas pernas não o respondiam. Foi quando sentiu um violento pontapé no estômago. Bam! Mesmo sendo alto e tendo em média 70 quilos, Colin havia sido lançado para o alto. Ele viu seu mundo girar, e então sentiu o impacto do solo abaixo dele. Plaft! 2 golpes foram o suficiente para quase um nocautear. Erguendo a cabeça, Colin pôde ver que sua ação desesperada, porém rápida, lhe rendeu frutos. Sentado em meio à grama, o cocheiro retirava a adaga cravada em seu joelho. Colin a deixou ali no momento que foi atingido, uma reação rápida e precisa. Urrando de dor, o cocheiro retirou a adaga do joelho e a lançou na relva. Sangue jorrava sem parar de sua ferida. Usando a espada como bengala, o cocheiro se ergueu. Ele suava frio e todo seu corpo tremia. Mesmo para um soldado experiente, ele não poderia vencer a idade por mais que tentasse. Colin reuniu toda a sua força e ergueu-se enquanto sentia o sangue deixar seus lábios e escorrer pelo seu nariz. Todo seu rosto ardia e suas costelas pareciam ranger a cada movimento que executava, mas ele não tinha tempo para sentir dor. Precisava vencer e acabar com aquilo. Foi quando deixou escapar um sorriso diabólico ao encarar a vitória bem à sua frente. O amarelo de seus olhos brilhara mais intensamente. Apavorado, o cocheiro viu a silhueta de um ceifeiro exalando uma pressão que ele raramente sentiu no campo de batalha. Sorridente, Colin caminhou calmamente em direção ao cocheiro e sentiu sua mão formigar. Ela estava envolta por faíscas azuis lampejantes, que iluminavam o seu rosto, enquanto sua sombra era refletida nas árvores virgens atrás dele. Isso é magia. A janela de status tornou a aparecer. Mais 20 pontos na árvore primária, mais 10 pontos na árvore secundária. O que é isso? Eu upei. Colin se perguntou encarando suas mãos que emitiam faíscas mais agressivas a cada segundo. Nem mesmo o cocheiro acreditou quando observou o garoto andando em direção a ele com a mão direita incandescente.
Sem perder mais tempo, Colin avançou o mais rápido que conseguiu na direção do cocheiro. Assustado, o cocheiro largou a espada e caiu no chão. Toma isso, seu pedaço de merda. Colin saltou sobre o cocheiro e apoiou a mão em seu rosto. Nada aconteceu. As faíscas, antes vivas como nunca, agora pareciam completamente extintas. A penumbra os abraçou novamente, mas foram salvos pela lua que despontou de trás das nuvens. Ambos cruzaram olhares por alguns segundos e o cocheiro atingiu Colin no rosto, rolando para cima dele, estrangulando-o. Suas mãos eram ásperas e grossas. Colin sentiu como se seu pescoço fosse se partir. Onde diabos foi parar todo aquele poder? Colin estava perdendo suas forças, quando de soslaio, viu a espada do cocheiro brilhar bem ao seu lado com a ajuda da luz da lua. Crash! Ele a apanhou rapidamente e cravou no pescoço do cocheiro, que o soltou e caiu para o lado, enquanto tentava inutilmente conter o sangramento. Ergueu-se acariciando seu pescoço enquanto encarava aquele homem se debater. Com um olhar frio, ele ficou ali encarando aquele homem morrer pouco a pouco. Ele não sentiu náuseas, muito menos remorso. Mais uma vez, Colin apenas ficou aliviado. Se aproximou do corpo do cocheiro e o cutucou com os pés. Depois de um instante, ele apenas disse baixinho: "Você mereceu, desgraçado." Ele se abaixou apanhando a espada do cocheiro. Com a espada pesada em mãos, Colin partiu o mais rápido possível em meio à mata para encontrar a garota. Sem perceber, acabou suplicando para que ela continuasse viva e bem. De alguma forma, mesmo tendo pouco tempo que estavam juntos, ele acabou se apegando a ela sem perceber e isso o incomodava. Porcaria, aguenta firme, garota, estou chegando. O que mais o assustava era que um nobre sabia usar magia. Ele o viu acender a fogueira com o estalar de dedos. O assustava ponderar no que mais o nobre saberia fazer, já que nobres normalmente tinham uma educação privilegiada em comparação aos demais. O nobre deve ser mais forte que o cocheiro, tenho que me apressar. Correndo em meio à mata, seu coração batia acelerado por não encontrar nenhum sinal dos dois. Ele já imaginava o pior. Foi quando avistou algo que jamais esqueceria. O nobre estava desmembrado enquanto a garota estava de pé em meio a um espaço aberto com árvores caídas. Ela arfava descontroladamente e o seu corpo estava coberto por sangue que não era o seu. Mas que caralhos aconteceu aqui? Ainda um pouco distante dela, ele a chamou. "Garota, sou eu, Colin." Ela se virou e seus olhos estavam ardendo em fúria. Encarar aquela expressão dela deu mais medo do que ser cercado em um beco escuro por baderneiros ou enfrentar um soldado experiente de outro mundo. "O que você fez?" Ele perguntou, se aproximando calmamente para perto dela. Ela ergueu a mão na direção de Colin e disse algo pela primeira vez. "Por favor, Colin, não se aproxime de mim." Disse em um tom suave e afável. Ele engoliu seco, soltou a espada e ergueu as mãos em rendição. "Está tudo bem, não machucarei você. Estamos juntos nessa, esqueceu? Por que nos fez viajar com estas pessoas? Não viu que eram nobres? Por que você insistiu com isso? Olhe como você está." Os dentes cerrados e seus olhos ardendo em fúria entregavam seus sentimentos. Seus chifres pareciam timidamente maiores, as veias de seus braços miúdos estavam saltadas e seu cabelo, agora curto, estava levemente ouriçado. Aquilo se parecia mais com um animal selvagem do que com uma garota indefesa. Ele se sentiu encurralado. Mesmo tendo espaço para correr, ele não queria, apesar de assustado. Colin estava encantado. Ver a garota antes tão frágil como porcelana neste estado quase bestial o atraiu como um canto de sereia. "Você tem razão, eu fui um idiota. Agora abaixa sua mão, não quer me machucar, quer?" Ela fez que não com a cabeça e abaixou calmamente as mãos enquanto seus olhos voltavam ao normal. Sua fúria anterior lentamente desapareceu, e sua cólera se desfez no ar como fumaça. Felizmente, para a sorte de Colin, ela o via como companheiro. Ao passar por ela, Colin observou com atenção o que havia sobrado do nobre.
Ele era novo naquele mundo, mas em sua vasta experiência em jogos online e história medieval, Colin deduziu que cabeças de nobres valiam algum trocado. O cocheiro também deve valer algo. Ele apanhou a cabeça do nobre pelos cabelos e encarou seus olhos. Como fez isso? Perguntou enquanto se erguia. Ela fitou a relva completamente deitada, como se uma tropa inteira tivesse passado ali. Não lembro muito bem, só me lembro de sentir muita raiva e medo, então tudo explodiu de uma só vez. Isso também é um despertar? Certo, vamos voltar, disse segurando a cabeça do nobre pelos cabelos. Retornando para o acampamento, Colin rasgou uma parte das roupas do nobre e elaborou um saco, guardando a cabeça dentro dele. Assim que ambos tornaram a caminhar para perto do acampamento, Colin foi até o cocheiro e encarou mais uma vez seu corpo. Apoiou o saco com a cabeça do nobre no chão, ergueu sua espada pesada e decapitou o cocheiro sem remorso algum. Pegou a cabeça pelas orelhas e a jogou no saco. Era como desmembrar um porco, e ele já havia feito isso antes. Perguntou-se se isso o fazia menos humano, mesmo sendo a primeira vez que cometia um ato tão vil ao cortar a cabeça daquele homem como se ele fosse um animal. E agora? Indagou a garota atrás dele. Ele a encarou por cima dos ombros. Vamos para qualquer lugar longe daqui, mas tenho uma ideia. Iremos para o norte, talvez encontremos alguém que possa ajudar você a evoluir essa habilidade. Em sua vasta experiência em Morps, ir para o norte sempre significava que lá haveriam respostas. Colin estava apenas chutando sua direção, e torcia em silêncio para estar certo. Evoluir? Disse com temor na voz. Não quero evoluir isso. Era só o que me faltava, uma birra infantil. Originalmente, Colin planejava seguir sozinho, mas seus planos haviam mudado. Talvez ele pudesse usar sua companheira, outrora inútil, para algo que o beneficiasse. Você quem sabe, mas não pense que dará sorte como desta vez, ou da vez que ajudei você no celeiro. Se eu morrer, acredita que consegue se virar sozinha. Ela franziu os lábios e desviou o olhar. Foi o que pensei. Vamos sair daqui. Com o saco nas costas, Colin caminhou até a carruagem ao lado do acampamento. Jogou o saco lá dentro e a gaiola com a fada tornou a fazer ainda mais barulho debaixo daquele pano escuro. Colin tirou o pano, iluminou a fada com uma vela que estava na carruagem. A pequena recuou ao vê-lo coberto de sangue e com feridas sérias no rosto. Com o cabo da adaga, Colin arrebentou o cadeado em um golpe rápido, abrindo a pequena porta da gaiola. Trac! Pronto, disse ele. Você está livre. Ela se sentiu estranha ao ouvir aquelas palavras. Fazia séculos que ela não sabia o que era de fato liberdade. O olhar de ambos se cruzou mais uma vez e mantiveram contato visual por alguns segundos, até que a fada desviou o olhar envergonhada. Colin ia saindo da carruagem até que a fada começou a grunhir. Ela se aproximou até a porta de sua gaiola e apontou para a boca selada. Grunhiu apontando para a boca. Quer que eu tire isso? Ele perguntou. Ela fez que sim. Com cuidado, Colin retirou a folha gosmenta que estava praticamente colada à boca dela. A fada fez pequenas expressões de dor e, assim que Colin retirou o selo, ela deu um longo suspiro. Com a borda do vestido em farrapos, ela limpou seus miúdos lábios e fez uma reverência curvando seu corpo. Muito obrigada, senhor. Disse em um tom de voz agudo e engraçado, como se um ratinho estivesse aprendendo a falar. Colin apoiou a mão cerrada nos lábios e deu uma curta gargalhada acompanhada de uma tosse. Pensou que depois de tudo, tivesse esquecido de como é sorrir. E eu disse algo engraçado, senhor. Colin fez que não com a cabeça e afastou-se. Não foi nada, disse-a encarando nos olhos. Não precisa me chamar de senhor, meu nome é Colin, e o seu? Os olhos dela pareceram brilhar, e ela disse com empolgação. Meu nome é Brigitte, prazer em conhecê-lo. Colin moveu-se até a porta da carruagem e urrou, pedindo para a garota se aproximar o mais rápido possível. Ela veio até ele em segundos. O que foi? Perguntou assustada. Aconteceu algo?
Colin estendeu a palma para que a pequenina pulasse nela. Vem, pequena, não machucarei você. Ela relutou por um segundo, afinal, fadas conseguiam sentir a essência da alma de cada ser, e a de Colin era algo que ela não sabia dizer ao certo o que era. Aquele homem oscilava entre um meio-elfo e outra coisa que ela desconhecia. Apesar de sua desconfiança, a pequena se sentia estranha em relação a ele. Seu coração estava acelerado e ela estava mais envergonhada que o normal. Talvez fosse porque ele era o primeiro ser em anos que a tratava de maneira educada, ou talvez fosse algo que nem mesmo ela entendia. Após engolir o seco, Brigid pulou nas mãos dele e Colin a mostrou para a garota. Esta é Brigid, e Brigid, esta é Saphira, disse a garota. Então esse é seu nome. Com o indicador, Saphira cutucou o rosto de Brigid, que começou a gargalhar. Não faz isso, senhorita Saphira, faz cócegas, Desculpe, não foi minha intenção. Tudo bem, rir às vezes é bom. A pequena fada encarou Colin e franziu os miúdos olhos esverdeados. E eu posso ajudar você se quiser. Me ajudar. Ela assentiu. Posso curar seus ferimentos se você se aproximar. Colin levou a pequena até o rosto e sentiu suas mãos pequenas e quentes tocarem suas bochechas. Em um piscar de olhos, uma luz amarela começou a envolver todo o corpo da garota e, aos poucos, o corpo de Colin começou a brilhar intensamente enquanto partículas minúsculas eram expelidas. Uma sensação agradável de calor tomou conta do corpo dele e todas as feridas começaram a cicatrizar lentamente. Foi como se uma manta quente o envolvesse e ele se sentisse tão bem quanto depois de uma bela noite de sono. Considere um presente por ter me libertado. Ele estava novinho em folha. Asas de mana que se assemelhavam a asas de borboleta brotaram das costas da fada e ela tornou a voejar ao redor deles. Você é mesmo uma fada, balbuciou Colin. Brigid parou frente a ele com o senho franzido. Nem todo ser baixinho que voa é uma fada, mas sim, sou uma fada. Voejando para perto do saco com as cabeças, Brigid o encarou por alguns segundos, depois voejou para cima e retornou para perto deles. Foram vocês que fizeram tudo isso? Ela perguntou. Colin e Saphira cruzaram olhares, fazendo que sim com a cabeça. Uau, bem que senti mana forte vindo dos dois, principalmente dela. Então seres mágicos têm a habilidade de sentir mana. Tem alguém como eu. Você está livre, pode ir para casa agora. Colin abanou as mãos. Brigid apoiou a mão no queixo e fez uma careta estranha. Depois de alguns segundos pensando, ela cruzou os braços e fez que sim com a cabeça 2 vezes. Que tal se eu acompanhasse vocês? Sem chance, disse Colin. Ela voou até ele com uma expressão chorosa e juntou as mãos em uma súplica. Por favor, Sr. Colin. Já disse para não me chamar de senhor. Não é nada pessoal, mas se não percebeu, andar comigo significa se foder, e muito. Não se preocupe com isso, nós 3 somos criaturas do véu, alguns humanos vão sempre nos desprezar aonde quer que a gente vá. Criaturas do véu? Se afastando, Brigid foi até Saphira. Senhorita Saphira, tem algum problema em eu acompanhar você? Saphira coçou a bochecha com o indicador e olhou para o lado meio sem jeito. Bem, acho que não, então está decidido. Comemorou. Colin começou a analisar melhor a situação. A fada curou por completo sua cara arrebentada, e Saphira destroçou um humano de maneira ainda inexplicável. Talvez essas 2 possam ser úteis para mim. Escutem, as 2. Disse Colin. É melhor não fazerem nada imprudente, principalmente você, fada. Ela fez beicinho e cruzou os braços empinando o nariz. Apenas façam o que eu pedir, e quando forem fazer algo do qual não têm certeza, perguntem para mim, entendidos? Elas grunhiram em concordância. Ótimo, agora vamos sair logo daqui. Colin subiu na carruagem e apanhou as rédeas enquanto as 2 continuaram lá paradas o encarando. O que foi? Perguntou. Saphira encarou a relva e coçou a bochecha com o indicador. O quê? Chateada por eu não ter contado do meu plano antes. Ela franziu os lábios e fez que sim.
Fui imprudente, sinto muito. A partir de agora não farei nada sem avisar você. Ei! E quanto a mim? Perguntou a fada. Para você digo o mesmo. Ao ouvir isso, Safira subiu na carruagem e sentou-se ao lado de Colin e a fada sentou-se no ombro de Safira. Pode viajar lá dentro se quiser, disse Colin. Ela fez que não. A cabeça do nobre está lá, e logo ela começará a cheirar mal. Colin deu de ombros. Ele puxou firmemente as rédeas e o trote ágil do cavalo os fizeram sair da densa floresta em um piscar de olhos. A sensação de adrenalina correndo em suas veias era familiar, mas não menos eletrizante. Colin sabia que arriscava sua vida a cada batalha, mas isso era o que o fazia se sentir vivo. Ele não apenas sobreviveria, mas emergiria mais forte e poderoso do que nunca. Com a ajuda de séries como Safira e Brigitte, ele estava determinado a alcançar não apenas a sobrevivência, mas a grandeza. Capítulo 08. A beleza nas chamas. Lobos eram atraídos pelo cheiro de sangue das cabeças apodrecendo na carruagem. Eles ainda não haviam feito uma investida, mas era nítido que o cavalo estava começando a ficar agitado. Colin segurava as rédeas enquanto mantinha os olhos em seus tatus. Nome: Colinidade: 23 Árvore primária: Céu. Nível: 00 Árvore secundária: Pujança. Nível: 00 Árvore secundária: Caos. Nível: Bloqueada HP: 1110 MP: 155 habilidades: Força: 12 Destreza: 15 Agilidade: 11 Inteligência: 7 Estamina: 18 pontos em pujança. Pontos necessários para o nível 2, 36 pontos. 21 pontos em céu. Pontos necessários para o nível 1, 29 pontos. Brigitte. Ele chamou. Fique aqui de olho em Safira. Aonde vai? Indagou a fada preocupada. Treinar um pouco. Safira ponderou dizer algo, mas permaneceu em silêncio. Colin jogou as rédeas de lado, entrou na carruagem e pegou o saco com as cabeças. Se minha teoria estiver certa, então acredito que consigo ficar mais forte se matar alguns lobos, mas nunca matei lobos antes. Deve ser como matar qualquer outra coisa, é só acertar o coração ou arrancar a cabeça que eles morrem. Colin deixou a estrada e adentrou a densa mata em busca de um espaço amplo para praticar suas habilidades com a espada. Depois de algum tempo, encontrou um local adequado e colocou o saco no chão. Com um movimento rápido, retirou suas armas, uma espada em sua mão direita e uma adaga em sua mão esquerda. Depois de quase 15 minutos, viu alguns vultos na mata e sentiu que não estava sozinho. O que estou fazendo é burrice, mas não posso envolver aquelas duas nisso. Se eu me ferir, Brigitte pode me curar como antes. Certo, mantenha-se focado, eles estão chegando. O primeiro lobo apareceu com sua pelagem acinzentada, rosnando sem cessar. Em poucos segundos, Colin se viu cercado por mais lobos, cada um com seus pelos eriçados e olhares fixos no intruso. Ele manteve sua concentração, mantendo seus olhos fixos em cada movimento daqueles animais selvagens, prontos para atacar a qualquer momento. Podem vir. Brigitte e Safira estavam na beirada da estrada jogando conversa fora enquanto Colin não voltava. A fada gostava de falar, e falar muito. Ela disse a Safira como era a trupe em que fazia parte antes de ser vendida ao nobre. Depois disso, suas perguntas foram focadas em Colin, perguntando sua cor favorita, comida favorita, o que ele gostava de fazer, se ele tinha namorada ou gostava de alguém. O único problema em responder aquilo, era que Safira sabia tanto quanto Brigitte. Por que não pergunta a ele? Indagou Safira. Envergonhada, a fada virou-se de costas. E eu não. Por que não? Brigitte cruzou os braços e deu de ombros. Colin não parece ser do tipo que gosta de conversar e você sabe, eu sou bem diferente. Safira sabia muito bem como a fada era tagarela. Bom, não acredito que Colin vá repreender você ou algo assim. A fada coçou a bochecha com o indicador e suspirou. Safira, posso te contar uma coisa? Ela deu de ombros. Claro. Brigitte engoliu em seco e corou levemente.
É sobre Colin, ela relutou em dizer e começou a brincar com os dedos para afastar o nervosismo. Eu achei muito bom. O que tem eu? Ah! Grunhiu Brigit quase caindo no chão. O mais assustador não foi ele aparecer de surpresa, e sim, aparecer mais uma vez com o corpo ensanguentado. Parte de suas vestes estavam rasgadas e havia feridas não só em seu tórax, mas em suas coxas e braços. O que aconteceu com você? Indagou Brigid apavorada. Está todo ferido e de quem é todo esse sangue? Colin desviou o olhar e olhou para si mesmo, percebendo quão ferido estava. Não foi difícil matar uma matilha inteira, ele só achou cansativo. Após matar os 2 primeiros, ele se acostumou. Estava caçando alguns lobos. Pelo menos teremos o que comer hoje. Colin rapidamente esfolou os 2 lobos, separando a carne e as peles para colocá-las na caravana. O carpete estava agora completamente manchado de sangue, emitindo um odor nauseante que tornava impossível permanecer lá dentro por muito tempo. Ele subiu na carruagem e apanhou as rédeas. Ouvi barulho de água corrente daquele lado. Acredito que seria bom a gente descansar e comer algo. Primeiro me deixa te curar. Brigid apoiou as mãozinhas na testa dele. A sensação de ser curado continuava sendo a melhor possível. Você não devia ser tão imprudente. Alertou a fada com o senho franzido. A gente não é uma equipe ou coisa assim. Devia contar conosco quando for fazer essas coisas perigosas. Colin suspirou e coçou a nuca. Desculpa. Brigid cruzou os braços e virou-se de costas, com o coração acelerado e o rosto ruborizado. Ela não conseguia compreender exatamente o que estava sentindo, mas era a primeira vez que se encontrava tão nervosa diante de outro ser, o que a deixava desconcertada apesar de ser uma sensação agradável. Tudo bem, é só não fazer isso de novo. Saphira encarou aqueles 2 de canto de olho e achou aquela conversa toda bem estranha, mas não disse nada. Eles entraram na floresta e seguiram por uma estrada de terra até alcançar as margens de um rio. Sem dificuldade, Colin acendeu uma fogueira e deixou a carne do lobo assar. As garotas estavam próximas à fogueira enquanto Colin estava afastado encarando o próprio reflexo no lago. Sem camisa, notou que seu corpo estava começando a ganhar músculos. Julgou ser devido aos atributos que estavam subindo bem rápido. Se perguntou se era normal ficar forte daquele jeito. Status. Nome: Colin. Idade: 23. Árvore primária: céu. Nível: 00. Árvore secundária: pujança. Nível: 00. Árvore secundária: caos. Nível: bloqueada. HP: 1. 110 MP, 155 habilidades, força, 12 destreza, 15 agilidade, 11 inteligência, 7 estamina, 18 pontos em pujança. Pontos necessários para o nível 2, 36 pontos. 21 pontos em céu. Pontos necessários para o nível 1, 29 pontos. Esses números parecem bem grandes para mim, mas não sei se são realmente grandes para os padrões desse mundo. Ele olhou para o lado, vendo as companheiras ao fundo. Ao menos a fada é útil. Veremos até onde ela vai me servir de algo. Colin vestiu a camisa rasgada e retornou para perto das companheiras. Todos eles comeram a carne de lobo. Pela primeira vez em semanas Colin sentia saciar sua fome. Brigid comeu pouco devido à sua estatura, e Saphira também dosou o almoço, deixando tudo para Colin aproveitar sem problema. O cavalo também aproveitou para beber água e comer grama. Eles arrumaram as coisas e subiram na carruagem, retornando para a estrada. Brigid continuava tagarela como sempre, e Colin a achava bem irritante, mas em nenhum momento a repreendeu. Era sol de meio-dia quando eles cruzavam por uma estrada deserta. Diferente de alguns quilômetros onde se ouvia com facilidade o canto dos pássaros, o lugar por onde passavam estava extremamente silencioso. Tem algo errado, esse lugar não me cheira bem. Colin, chamou a fada apontando para a floresta. Tem gente nos vigiando. Sussurrou. Não estou vendo nada, Ting. Uma flecha havia vindo do mato bem na direção da cabeça de Colin, mas o projétil parou ao se chocar com um círculo mágico conjurado pela fada.
Assim que recobrou o sentido, Colin pegou a fada em uma mão e puxou Safira pelo braço, caindo ao lado da carruagem. Sturk! 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 Flechas cravaram onde eles estavam sentados. O cavalo relinchou e começou a correr em disparada pela estrada, deixando-os expostos. Ting! 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 Outras 3 flechas se chocaram contra a barreira esverdeada erguida por Brigid. Vocês estão bem? Ela indagou preocupada. A fada também pode criar barreiras. Isso é bastante útil. Colin se concentrou nos arbustos na beirada da estrada. As flechas vieram dali. São mercenários. Chefe! Berrou uma voz da floresta. Eles têm uma fada. Após este anúncio, alguns homens brotaram dos arbustos segurando espadas, machados, lanças e balestras. A maioria deles tinha dente de ouro e se vestiam com cotas de malha e jaquetas de couro. Olha só! Disse um homem alto, apoiando uma espada longa de prata nos ombros. Um elfo negro andando com uma fada e um pivete. Isso é bem comum. Ele cravou a lâmina no chão de terra. Essa é minha estrada. Se pagarem taxa deixo vocês passarem. Colin esboçou um sorriso de canto. Nos deixar passar? Vocês acabaram de tentar me matar. Pensa que eu confiaria em vocês? O silêncio perdurou por alguns segundos até que foi quebrado por uma risada histérica de todos aqueles homens. Ah! Matem os 2 e capturem a fada, ela deve valer algo. Brigid! Sussurrou Colin. Consegue conjurar essas barreiras à distância? Consigo. Ótimo! Ele sacou sua adaga e espada, segurando uma em cada mão. Colin! Chamou a fada. É perigoso partir para cima dele sem um plano. Ele a encarou no fundo dos olhos e abriu um sorriso. Você é o meu plano. Sem dizer mais nada, Colin partiu em disparada na direção do grandão que ainda sorria. Ele retirou a espada do chão e a cingiu acima da cabeça na intenção de partir Colin em 2. Quer tanto assim morrer, seu elfo de merda? Então vou te matar. Ting! A espada parou a centímetros da testa de Colin, detida pela barreira mágica conjurada por Brigid. O grandão se assustou com a proximidade de Colin e se preparou para saltar para trás, mas antes que pudesse reagir, Colin aproveitou a oportunidade e desferiu um golpe certeiro em seu abdômen com a espada longa. Crash! Colin forçou sua espada para cima, partindo aquele homem a um meio. Ele não supôs que fosse tão fácil partir alguém a um meio, culpando seus atributos por toda aquela força monstruosa. Chefe! O resto dos bandidos entraram em pânico. O rosto de Colin estava pintado com o sangue quente do inimigo. Ele correu os olhos rapidamente por todos seus oponentes e partiu em disparada rumo aos flancos atiradores. Merda! Um dos mercenários atirou uma flecha em Colin, mas ela rebateu na barreira. Vush! Vush! Colin arrancou as mãos dele com a espada e em outro movimento o degolou. A fada! Berrou um dos atiradores. Mirem na fada. Girando sob o calcanhar, Colin ganhou o impulso e lançou sua espada na direção do atirador, cravando-a bem na testa. Porcaria! Bradou um mercenário vindo correndo por trás. Colin cortou a jugular daquele homem com a adaga e partiu em direção ao homem do lado, cortando seus olhos e cravando a adaga na garganta do mercenário. Zum! Uma flecha passou raspando na orelha de Colin. Ele correu em zigue-zague na direção do último mercenário que faltava e cravou a adaga na testa de seu oponente. O combate foi tão intenso que Colin teve a sensação de que durou bem mais que 20 segundos. Quando finalmente derrotou todos os homens, ele caminhou até o atirador que havia lançado sua espada e a recuperou. Matar todos aqueles homens fez seu corpo sentir uma sensação que ele não conseguia descrever em palavras, a mesma que sentiu ao matar o soldado do celeiro. Ele estava começando a gostar de fazer aquilo. Colin! Berrou a fada voando para mais próximo dele. Você está bem? Ele assentiu com um sorriso no rosto. Eu estou bem, e você, se machucou? Não. Safira e eu estamos bem. Colin suspirou aliviado. O cavalo partiu nessa direção, apontou Colin. Consegue alcançá-lo?
Ela olhou para Colin e depois olhou para a estrada. Acho que sim, leve Safira com você. Melhor ela não ver isso depois do que ela passou. A fada assentiu olhando mais uma vez para Colin e depois para a estrada. Sem dizer mais nada, ela se retirou. Era a primeira vez em décadas que ela via um ser matar tantos outros e agir como se nada tivesse acontecido. Colin abaixou-se e começou a tatear os bolsos dos mercenários abatidos. Nenhum deles tinha de fato coisas que valessem a pena. Encontrou 5 moedas de bronze ao todo e trocou suas roupas por roupas melhores. Vestiu uma camisa preta, calças de couro e botas escuras. Apanhou também uma cinta de bainha e uma espada de aço. Ele tentou usar a espada de 2 mãos do grandão que os derrotou, mas ela era pesada demais. Ao vasculhar o último corpo, ele encontrou um mapa e o desdobrou com cuidado. Mapa do vilarejo. O mapa de um vilarejo. Esses mercenários são de lá ou pretendiam atacar esse lugar. Se eu seguir o rio e continuar rumo ao oeste, talvez eu consiga encontrar esse lugar, e então saberei o que eles realmente são. Colin se ergueu, dobrou o mapa e o guardou no bolso, vendo Safira e Brigit se aproximarem somente com o cavalo e sem a carroça. O que aconteceu? As rodas quebraram, disse Safira. Deixamos depois daquela curva, apontou com o indicador. Colin abanou uma das mãos e foi andando em direção ao cavalo. Fez carinho no animal e puxou suas rédeas. Encontrei um mapa que dá em um vilarejo ao oeste do rio. Vamos só pegar coisas importantes na carruagem e seguir rumo ao oeste. Antes de partir, Colin foi até o Brutamontes, que partiu ao meio e cortou sua cabeça. Com tiras de couro, Colin juntou as partes partidas e usou um pedaço de ferro improvisado para usar como gancho, amarrando aquela cabeça no cavalo. Suas companheiras ficaram enjoadas com a cena e um tanto espantadas por Colin conseguir levar todo aquele processo hediondo com tanta naturalidade. Vamos! Disse Colin puxando o cavalo pelo buçal. Caminharam por alguns minutos e encontraram a carruagem inclinada. Colin adentrou e tirou lá de dentro o saco com cabeças e as peles de lobo. Ele tirou uma das cabeças para fora e a encarou. Aquilo estava tão podre que provavelmente seria irreconhecível. Retornou para dentro da carruagem e apanhou um livro que estava na estante, bem na parte superior. Compre online os livros best-sellers. Rasgou uma página e estalou o dedo algumas vezes. Ele não estava tão confiante de que isso iria funcionar, mas funcionou. Faíscas brotavam das pontas de seus dedos e dançaram em volta deles até encontrar a base do livro, que começou a pegar fogo. Faíscas. Então consigo criar ao menos isso. Colin segurou o livro em chamas debaixo da estante de madeira. Não demorou muito para que a estante fosse aos poucos engolida pelas chamas. Então, ele rapidamente jogou o livro no assento e saiu da carruagem. Apanhou os sacos com as cabeças do nobre e do cocheiro e também jogou no fogo. Ele deu 2 passos para trás, observando a queimar. Colin conseguia encontrar certa beleza no fogo. Para ele, o fogo poderia destruir, mas também poderia criar, além de ser um elemento essencial para a vida. Colin! Safira chamou encarando assustada. Não é melhor irmos logo? Sim. Respondeu apanhando as peles ao seu lado. Acabei me distraindo, me desculpe. Seus passos lentos, porém, pesados, seguiram até o cavalo que era bastante alto, uma genuína raça pura. Subiu no cavalo e estendeu a mão para que Safira subisse também. Ela o encarou por alguns segundos e pegou na sua mão. Com um impulso, ele a ergueu colocando-a atrás dele. Colin era alto e encará-lo pelas costas estando tão próxima a ele era como olhar para uma muralha. Compre online os livros best-sellers. Safira se sentiu desconfortável, mas deu de ombros. Ei! Colin! Disse a fada tentando espantar o clima estranho que pairava o ar. Acha que alguma aventura nos aguarda no vilarejo? Ele deu de ombros. Provavelmente. Suspirando, a fada sentou-se no ombro de Colin. Você é sempre um homem de poucas palavras. Te conheço há quase 2 dias e não te vi formular nem 10 frases completas. Não tenho muito a dizer. Viu só, eles rumaram em direção ao rio e focaram em contornar sua margem.
A viagem seguiu silenciosa por quase uma hora inteira, até que algo chamou a atenção. Havia marcas de batalha logo à frente. Soldados estavam mortos e dezenas de armas estavam espalhadas pela margem ensanguentada. Você não vai lá, né? Perguntou a fada. Só darei uma olhada, respondeu Colin descendo do cavalo e entregando as rédeas para Safira. Com a curiosidade atiçada, Colin foi até o campo de batalha. Não havia um único sinal de vida naquele lugar. Caminhou até um soldado de armadura prateada e encarou aquele homem como uma espada atravessada no pescoço. Se abaixou e começou a tatear os bolsos do homem de sangue fresco. Ele puxou uma adaga de prata e 2 moedas de bronze. Encontrou algo? Perguntou a fada atrás dele. Adaga e uns trocados. Melhor continuar procurando. Haviam cerca de 20 corpos naquele lugar. Ele pilhou absolutamente todos. Conseguiu ao todo 15 moedas de bronze e no máximo 2 espadas em boas condições. Cof. Cof. Virando a cabeça, Colin viu um homem de armadura negra com a espada atravessada no peito tossindo sangue. Brigid ficou colada a ele com medo de se aproximar. Popo pode ser perigoso se você for. Colin a encarou por cima dos ombros. Tá tudo bem. Mas, se quiser pode voltar. Ela engoliu seco e continuou em silêncio. A passos lentos, Colin se aproximou daquele homem no chão. Ele tentava puxar algum ar, mas seus pulmões estavam em estado crítico. Voejando, a fada ficou ao seu lado, enquanto Safira permaneceu observando tudo de longe em cima do cavalo. Cuspindo sangue, o soldado encarou Colin e a fada se aproximarem. Seus olhos expressavam medo, assim que colocou os olhos neles. Consegue estabilizá-lo? Perguntou Colin para a fada. Que quer que eu ocorre? Não, quero que ele consiga falar apenas. Brigid fez que sim e voejou até o soldado, apoiando suas mãos minúsculas na testa dele. Uma luz amarelada envolveu lentamente o corpo do soldado e ele começou a respirar com mais calma, porém, a espada ainda estava atravessada em seu peito. Agachando-se, Colin encarou o soldado que estava espantado ao vê-lo. O que aconteceu aqui? Indagou. Reunindo forças, o soldado virou a cabeça e escarrou no rosto de Colin. Puf! Colin limpou o cuspe com as costas da mão e voltou a encarar o soldado. Minha amiga aqui pode curar você por completo, mas primeiro você terá que responder algumas perguntas. O soldado olhou para Colin e depois para Brigid. Aproveitando que o soldado não podia se mover, Colin começou a mexer nos bolsos do soldado que o encarava com um ódio diabólico. Após pouco procurar, Colin encontrou um retrato desenhado à mão. Nele estava o soldado, uma mulher e um garotinho. Sua família? Perguntou Colin. Sua esposa é essa daqui. Ele mostrou a foto para o soldado. Colin se sentia diferente. Ao invés de sentir pena, ele achou aquela situação cômica. Com um sorriso de canto, voltou a cruzar olhar com o soldado. Ela é bonita, parece ter dado sorte, ou nem tanto, né? Já que ela ficará viúva e seu filho provavelmente será órfão. Colin fez uma pausa e cruzou os braços, se aproximando do soldado. Ou melhor, ele terá um rodízio de padrastos que vão tratar o moleque como um verme e sua esposa como uma puta. Brigid encarou Colin assustada e ficou preocupada ao perceber o sorriso diabólico estampando em seu rosto. Imagina só, com quantos homens diferentes sua esposa trepará. Colin colocou a mão no queixo, pensativo. Cara, isso me deixou curioso, sabe o mais engraçado disso tudo? Seu filho crescerá se perguntando se o pai dele foi um bom homem, e o novo padrasto fará a cabeça do garoto, falando muito mal de você. Isso se os caras que foderem sua mulher quiserem compromisso, né? Na maioria das vezes eles só gozam e vão embora, deixando-a com um barrigão para se virar. Sua mulher terá que vender o corpo para ter que sustentar as 2 crias, isso se ela tiver só 2, né? Quem em sã consciência daria emprego para uma vadia que não consegue nem ficar com as pernas fechadas? Seu bastardinho será deixado de lado e ele vai se perguntar, por que meu pai não está aqui comigo? E então, chega.
berrou o soldado enquanto tossia. Cof, cof, demônio maldito, eu falo, está bem. Colin sorriu. Estou a todo ouvido. O soldado continuava relutante, mas as palavras de Colin haviam entrado firmemente em seu pensamento, ainda mais agora que ele estava entre a vida e a morte. Ele não queria que sua esposa tivesse outro homem, muito menos que seu filho crescesse sem pai. Ele resolveu cooperar. O Império de Utah, eles nos massacraram, as Rosas Negras nos emboscaram. Entendi o que é Rosas Negras, uma guilda. Sim, eles são uma das 10 guildas mais poderosas do Império de Utah. Aquilo era mais um motivo para dar o fora dali. Colin não queria topar com ninguém por enquanto. E você, disse Colin, faz parte de algum império? O soldado começou a tossir novamente e Colin aguardou pacientemente até que a crise de tosse dele parasse. Sou do Império do Sul. Colin fez que sim com a cabeça e se ergueu. Rápido, murmurou o soldado. Eu não tenho muito tempo sobrando. Cof. Cof. Estou vendo mesmo. Vai me ajudar? Claro, com cuidado. Colin apoiou uma mão no cabo e outra no pomo. Aguenta aí, isso vai doer. Vagarosamente, Colin começou a retirar a espada. O soldado cerrava os dentes e grunhia devido à dor. Quando ele estava prestes a retirar por completo a espada, Colin a desceu com tudo, transpassando o soldado e fazendo cuspir sangue. Crash! Brigid não escondeu o susto, ela estava completamente horrorizada. O soldado começou a engasgar com o próprio sangue enquanto encarava Colin com demasiada fúria. E eu vou curá-lo! Exclamou Brigid apavorada. Nem pense nisso! Bradou Colin. Ele é um soldado e nos viu, ou acredita que ele ficará quieto depois que se recuperar? Mas Colin, pense, Brigid. Quantas pessoas inocentes já não clamaram por piedade para ele? Só se importe comigo e com Saphira, o resto é resto. Soldados não precisam da nossa compaixão, eles matam, saqueiam, violam pessoas em nome de seus respectivos reinos, e no final, dirão que fizeram isso pela paz, justiça ou qualquer desculpa esfarrapada que dão para continuarem matando inocentes. Ele é só mais um merda que mereceu morrer. Virando as costas, Colin jogou o retrato da mulher e filho do soldado ao lado dele. O soldado tentou apanhar o retrato, porém, ele não conseguiu. A morte o alcançou antes dele ver o rosto do seu filho uma última vez. Colin já estava perdendo as contas de quantas pessoas matou, e ele estava começando a gostar disso. Mesmo sabendo que seus atos eram vis, ele já decidiu que qualquer um que não fosse Saphira ou Brigid era seu inimigo até o provarem o oposto. Algo estava mudando dentro dele, e ele não sabia dizer se era para melhor ou pior. Capítulo 9. Contrato. Depois de mais um dia cavalgando, seguiram o mapa e encontraram o vilarejo minúsculo que ficava bem no meio do caminho para a estrada. Apesar de ser um vilarejo com porte mediano, as paredes das casas eram feitas de madeira e o telhado de palha. A primeira impressão que passavam era de ser um lugar penurioso. Crianças avistaram Colin chegando a cavalo e de prontidão já ficaram impressionados. Era a primeira vez que eles viam uma fada e um ser que se parecesse com um elfo negro. Os olhos deles brilhavam e suas emoções pareciam embarcadas em uma montanha russa de excitação. Quase em sincronia, elas correram para dentro de suas casas e chamaram seus pais, que ligeiramente saíram para ver o que estava acontecendo. Os aldeões não sentiram a admiração pelo novo das crianças, muito pelo contrário, eles sentiram um mais absoluto pavor, como se os demônios rastejantes saíssem do inferno de fogo e ganhassem vida, parando bem ali, a alguns metros deles. A maioria dos moradores eram magros e usavam trapos. Mesmo para um lugar tão cheio de vida, a situação deles era lastimável. Brigid se encolheu no ombro de Saphira. Aqueles olhares não eram os de boas-vindas. Colin, murmurou Brigid. Eu sei, deixa que cuido disso. Sem pressa, Colin entregou as rédeas para Saphira e desceu do cavalo. Foi quando os aldeões começaram um burburinho. Vim até aqui para vender uma coisa a vocês, disse Colin desamarrando a cabeça do mercenário do cavalo.
Os aldeões ficaram em silêncio e, simultaneamente, vislumbrados pelo dito elfo negro conseguir se pronunciar tão bem na língua deles. O líder do vilarejo, um velho corcunda de barba longa grisalha, aproximou-se a passos lentos apoiado em sua bengala. Ele se vestia como um sacerdote ortodoxo, túnicas longas e soltas de cor preta. Ficou a metros de Colin e aquilo deixou os aldeões tensos. Alguns tremelicavam de medo, outros começaram a bater os dentes, mas as crianças continuavam ali paradas, admiradas com o novo. Faz tempo que não vejo um de vocês, disse o velho, tão próximo de Colin que conseguiria tocá-lo se quisesse. Você não parece com medo de mim. Colin segurou a cabeça pelo cabelo amostrando para o velho. Vim vender essa cabeça. O velho olhou para a cabeça e alisou a barba. Você cuidou de Gitor, isso, sim, é impressionante. Ele já nos atormentava há algum tempo, mas como pode ver em torno, essa não é uma vila de mercenários. A cabeça que quer vender não tem valor aqui. E, velho, estou vendo que vocês estão passando por um momento ruim. E a guerra no passado, este vilarejo já foi maior, éramos uma boa rota de passagem. Centenas de pessoas passavam por aqui todos os dias. Colin virou-se de costas. Não estou interessado nas suas histórias, vovô. Se não podem me ajudar, então não temos nada para fazer aqui. Claro, você quer dinheiro, não é? Parando ante ao cavalo, Colin olhou para o velho por cima dos ombros. Pensei que sua raça não se importasse tanto assim com o dinheiro, disse o velho com um sorriso debochado no rosto. Você não me conhece, velho. O ronco alto veio do estômago de Colin. Merda. Temos um pouco de comida, disse o velho com um sorriso. Melhores restaurantes perto de mim. Um grito alto veio de um dos aldeões. Ancião. Não podemos dividir a nossa comida com eles, mal temos para nós. O velho sorriu para Colin. Melhores restaurantes perto de mim. Se fizerem um trabalho para nós, garanto que serão bem alimentados. Que trabalho? Perguntou Colin, virando-se para encarar o velho nos olhos. Está falando sério, ancião? Indagou um dos aldeões. Olhe bem para eles, não passam de bestas selvagens. A cólera dos aldeões ficou mais forte. Apesar de todos transbordarem em fúria, Colin não se sentiu intimidado pela recepção. Aquilo seria algo que teria que se acostumar caso quisesse seguir com sua jornada. Erguendo a mão trêmula, o ancião fez todos se calarem. O que melhor que alguns demônios para caçar um demônio maior? Os aldeões engoliram o seco e cruzaram olhares uns com os outros. Eles não queriam a ajuda deles, mas o ancião tinha razão. A melhor maneira de se convencerem era aceitar que a melhor forma de sua situação viu-se resolver seria se Colin e seu grupo acabassem lutando com o tal demônio, e ambos, por sorte, acabassem mortos. Dando as costas, o velho caminhou para dentro de uma casa a passos vagarosos, tão lentos que um relógio dando uma volta inteira parecia mais ligeiro. Relutantes, os aldeões abriram caminho e Colin passou por eles puxando as rédeas do cavalo com Safira e Brigid ainda em cima. Safira cerrou os punhos e engoliu em seco, mantendo seu olhar fixo na sela do cavalo. Alcançando a soleira, o velho se virou para uma das mulheres na multidão. Prepare uma saborosa refeição para nossos convidados. Mas senhor, eles são. Não importa quem eles são, apenas faça. Ela e mais duas mulheres fizeram que sim com a cabeça e se retiraram a passos rápidos. Venham. Disse o velho entrando na residência. Safira e Brigid encararam Colin e ele fez que sim com a cabeça. Colin ergueu os braços e ajudou Safira a descer. Ela continuou olhando para o chão enquanto suava frio. Estava apavorada, com medo de que uma lâmina qualquer viesse do nada e cravasse em suas costas. Puxando o cavalo até um palanque improvisado, Colin amarrou ali o seu buçal e o acariciou. A gente já volta, amiguinho. O cavalo relinchou. Sabendo estar em território inimigo, Colin decidiu manter o seu senho franzido e sua postura séria. Mesmo que não pudesse lutar com todos, ele iria continuar com sua pose intimidadora. Subiu as escadas da soleira e passou pela porta, se deparando com um interior bem humilde.
As paredes de madeira estavam comidas por cupins, com alguns outros móveis e decoração. Melhores restaurantes perto de mim. Aquele lugar todo fedia a mofo. Era uma casa de um cômodo apenas. Do lado esquerdo estavam 2 camas de palha e mais à frente havia um fogão a lenha. Ao centro, estava uma mesa com 4 lugares. O velho, mais parecendo um bicho preguiça, sentou-se sem pressa na cadeira do meio, enquanto Colin o aguardou pacientemente. Assustados, mas, ao mesmo tempo, curiosos, os aldeões se apertavam na pequena casa, se reunindo em volta da mesa para avistar o elfo negro, a menina com chifres e principalmente a fada. Você disse ter um trabalho para nós. Colin cruzou os braços enquanto relaxava na cadeira. Sim, o trabalho. Não acha melhor enchermos nossas barrigas antes de iniciarmos as negociações? Perguntou o velho. Sim. Colin concordava, mas deu de ombros. Você quem sabe? Certo, certo. O velho olhou para a fada, depois olhou para Safira e seus pequenos chifres. Estou curioso para saber como o destino reuniu vocês 3. Nós nos conhecemos na estrada, respondeu Colin de maneira sucinta. O velho assentiu. Não deve ter sido fácil. Soube que os soldados varreram as terras pela redondeza. Vocês passaram por algumas vilas saqueadas? Safira engoliu seco e olhou para o lado com os lábios franzidos. Ela havia se lembrado de sua mãe e do massacre no vilarejo em que habitava. Aquelas ainda eram memórias dolorosas de se visitar. Percebendo que a companheira estava incomodada, Colin decidiu mudar de assunto o mais rápido possível. Seu vilarejo, aqui é lugar tão verde e bonito, tem até um rio que corre no fundo, por que vocês são tão miseráveis? Saindo da multidão, algumas mulheres trouxeram um pouco de pão e vinho. Não era um banquete, mas era o suficiente. Os 3 forasteiros estavam quase babando, doidos para atacarem a refeição com tudo. Foi quando o velho fez sinal para que eles se servissem. Colin apanhou o primeiro pedaço de pão e colocou tudo na boca de uma vez só. Safira pegou 2 pães, mordeu a metade de um e depois a metade do outro. Brigid era miúda, mas sua fome era quase 3 vezes maior do que ela. Os aldeões encaravam aquilo com aversão. A visão que tinham era a de bestas selvagens se alimentando sem etiqueta alguma. Podemos falar do trabalho agora, sim? Perguntou o velho. Colin grunhiu em concordância. Sua boca estava cheia demais para que dela saísse qualquer palavra. Você perguntou por que nosso vilarejo é miserável. Irei lhe responder. Um monstro, não um demônio, fez um acordo com o antigo ancião desta vila em troca de proteção contra a guerra. Brigid mergulhou no copo de vinho de Colin e saiu de dentro dele completamente corada. Seus olhos pequenos estavam marejados. Ela limpou a boca com as costas das mãos e deitou-se na mesa, dando um longo arroto. O ancião continuou. Fomos protegidos, mas a troco de uma coisa o demônio afastou a guerra de nossas estradas, nos deu segurança em troca da nossa terra. Mesmo tudo aqui estando verde e belo, não passa de veneno. Os 3 pararam de comer imediatamente após ouvir a palavra veneno, olhando sincronizadamente para o velho. Não se preocupem, essa comida não é do nosso vilarejo. Eles voltaram a comer, ainda mais intensamente. Melhores restaurantes perto de mim. Era melhor se manter cauteloso em relação a estranhos, mas Colin não conseguiu. Sua fome era tamanha que ele se sentiu enfeitiçado. Temos que conseguir alimento em outras vilas, e com a guerra, as vilas têm ficado cada vez com menos suprimentos e nós mal temos dinheiro para comprar. Melhores restaurantes perto de mim, por que simplesmente não vão embora daqui? Perguntou Colin com a boca cheia. Nossos ancestrais se dedicaram tanto para proteger essa terra, não podemos simplesmente abandoná-la assim, entregando-a de bandeja para um demônio. Mas vocês a entregaram quando fizeram o acordo com ele. Isso tudo é culpa de vocês. Alguns aldeões cerraram os dentes em ódio, outros olharam para o lado mantendo pensamentos reflexivos. Você não sabe nada sobre nós, nada. Esbravejou um dos aldeões. Colin o encarou com o canto dos olhos.
chamando terceiros para resolver um problema que vocês mesmos causaram. Você tem razão, não sei nada sobre vocês, mas a impressão que me passa é que vocês são um bando de covardes. Já chega, Gilly! Bradou o velho. O Senhor Elfo e seus companheiros estão aqui para nos ajudar, trate-os com respeito. Do que está falando, velho? Eu não disse que ajudaria vocês. Como? Perguntou o ancião franzindo o senho. Não estabelecemos ainda o preço do nosso acordo. Você quer que matemos um ser que vocês chamam de demônio, e quer nos comprar com pão e vinho. Mas não temos mais nada a oferecer. Você disse que aqui era uma grande rota de comércio, certo? Quando vocês voltarem a operar e prosperar, a única coisa que quero é uma dívida eterna. Um burburinho se iniciou. Colin continuou. Sempre quando eu ou meus companheiros passarmos por aqui, vocês irão nos abastecer com provisões, arrumarão nossos equipamentos, nos fornecerão uma cama quente ou quem sabe nos ajudarão com remédios e tratamentos. Tudo isso sem custo nenhum para nós. Os aldeões estavam confusos, muitos não queriam aceitar a proposta, mas estavam desesperados demais para recusar. Proponho realizarmos um contrato, propôs o ancião. O velho levantou o indicador e a ponta de seu dedo sangrou. Ele colocou uma gota de sangue em sua outra mão e esticou em direção de Colin para um aperto. Relutante, Colin pensou se realmente queria mesmo aceitar este contrato. Este demônio parecia importante, e ele precisava de mais detalhes. Sua forma era miserável, mas ele tinha Safira, seu pequeno trunfo, e talvez a fada pudesse curá-los enquanto ele enfrentasse o demônio e, além de tudo, ele estava cansado de fugir de seus problemas, de se esquivar de responsabilidades. Ele queria começar de novo e agora em outro mundo. Colin poderia moldar a imagem que quisesse de si mesmo. Ele desejava ser temido, mas também queria ser respeitado. Este era outro mundo, ele teria que ser esperto e dançar conforme a música. A maioria dos aldeões o temia e temia sua companheira com chifres, mesmo ela sendo a mais inofensiva. Por menor que fossem suas exigências, seriam provavelmente atendidas, já que o pessoal do vilarejo estava desesperado por ajuda. Aceitarei o contrato, mas precisarei de uma semana para me preparar. Vocês irão alimentar-nos até lá, nos fornecerão uma cama quente e irão satisfazer todas as nossas vontades, por menor que ela seja. Além de tudo, exijo respeito para comigo e minhas companheiras. Essa é minha condição. Para os aldeões, as exigências de Colin soavam como zombaria, mas eles não tinham escolha. Ninguém era estúpido o suficiente para aceitar um trabalho dessa magnitude. Eles temiam que ele não conseguisse vencer, mas trazer a cabeça do líder mercenário, andar com uma fada, uma menina com chifres e se parecer com um elfo negro os convenceu. No imaginário popular daquelas pessoas, elfos negros eram os maiores usuários de magia vivos. Então, por que não confiar num grupo tão excêntrico como este? O ancião concordou de imediato, mas se sentiu na obrigação de perguntar algo antes. Além de humanos, você já matou outras criaturas como goblins, certo? Colin ergueu uma das sobrancelhas. Goblins? O demônio é um goblin. Após matar lobos selvagens e mercenários, Colin julgou estar acima de um trabalho simples como matar goblins, já que julgou ser criaturas pequenas e fracas devido ao seu imaginário já concreto da criatura. Colin aumentou a voz. Meia dúzia dos mortos de fome reunidos aqui conseguem matar goblins com enxadas e paus. Este é o trabalho que tem para mim. Está brincando comigo, velho? A multidão que o cercava se afastou um passo enquanto tremiam de medo. Não é isso, senhor elfo, gaguejou o ancião. Não são goblins, é realmente um demônio e eu só queria saber das suas experiências, apenas isso. Colin cerrou o punho e golpeou a mesa de madeira, assustando ainda mais a multidão. Parve! Você não precisa saber de merda nenhuma sobre mim ou minhas companheiras, quer a porcaria do demônio morto ou não. Se certo. Assustado, o ancião estendeu sua mão trêmula o mais rápido que conseguiu. Seu dedo continuava a sangrar devido ao corte. Que os 12 deuses da árvore da vida estejam cientes deste contrato, feito sobre sua bênção e meu sangue.
Colin apertou a mão do velho e raízes envolveram a mão de ambos enquanto runas pareciam engatinhar na pele de seus braços. Após brilhar intensamente, elas desapareceram. Parece que fiz um trato com o diabo, murmurou o velho. Capítulo 10. Árvores e magia. A cadeira onde Colin estava era bastante aconchegante. Seus pés imundos estavam jogados em cima da mesa, bem ao lado de dezenas de livros que traziam em seu conteúdo algo relacionado à magia. Compre online os livros best-sellers. Já estava quase no meio da noite. A luz de algumas velas tornava sua leitura nítida no meio daquele cômodo escuro. Depois de um suspiro, Colin virou a página. Ele e seu grupo solicitaram algum lugar para que pudessem estudar. O ancião recomendou o porão da catedral, que era infestado de aranhas, mas continha uma boa quantidade de livros. Que chato, disse a fada deitada em cima de uma pilha de livros. Não íamos caçar aquele demônio? O que fazemos aqui lendo esse monte de coisa inútil? Colin fechou o livro e começou a gangorrear na cadeira. Não é inútil, estudar o inimigo é o básico. Estudar o inimigo. Mas você nem sabe que tipo de demônio ele é. Sabe quantas categorias de demônios existem que conseguem fazer um contrato desse nível? Ao menos uns 20 deles. Vai fazer o quê? Estudar todos os tipos para talvez pensar em uma forma de derrotá-los. Então o que sugere, espertinha? Que a gente apenas vá direto para a morte sem nenhum plano? Mas a gente tem um plano, e esse plano sou eu. Colin encarou Brigid no fundo dos olhos. Ela estava de pé na pilha de papéis, exalando confiança. Você consegue somente curar e defender, né? Compre online os livros best-sellers. Brigid fez que não com a cabeça. Você não sabe mesmo de nada, não é, Colin? Ele cruzou os braços. Então por que não tenta me explicar, espertinha? Certo. Ela apoiou a mão no queixo e esboçou um sorriso malicioso. Pois bem. Meu caro aluno, irei te ensinar, mas sob uma condição. Lá vem, provavelmente será algo bem idiota. Vindo da Brigid pode-se esperar de tudo. Qual condição? Ele perguntou. Cruzando os braços ela disse. A partir de agora você terá que me chamar de mestra. Como suspeitei algo idiota, você quer passar fome a partir de hoje? Perguntou Colin. Ela fez que não. Então é melhor parar com isso e me ensinar logo, estou ficando sem paciência. 1. Ela grunhiu virando o rosto abruptamente. Você é muito chato, não dá nem mesmo para brincar com você. Safira fechou o livro que lia e se virou para Brigid. Compre online os livros best-sellers. Façamos um trato. Disse ela. Colin deixará você escolher o nome do cavalo e em troca você nos ensina ao menos o básico de magia. Que tal? Os olhos de Brigid brilharam intensamente. Coisas nomeadas são bem poderosas, e para as fadas, o poder de nomeá-las as deixava profundamente gratas. Era como ganhar o mais precioso dos presentes. Você deixa mesmo, senhorita Safira? Safira sorriu e fez que sim. Brigid saltou até outra pilha de livros que estava bem na frente de Colin. Todos os seres nascem aptos para a magia, mas alguns conseguem manifestá-la mais facilmente. Serei sincera com você, disse ela apoiando as mãos na anca. Aprender a manipular magia não é um processo simples, exige muito treino e dedicação. Seu corpo tem que ser levado ao limite para adaptar a mana a ele, e seu fluxo de mana está uma bagunça. Não sei no que anda pensando, mas precisa relaxar. Batendo as mãos, uma imagem puramente feita de mana começou a se formar bem atrás de Brigid. Após alguns segundos, formou-se um gigantesco livro como uma árvore de capa. Aquilo se assemelhava a um gigantesco holograma interativo. Prestem atenção, disse ela erguendo o indicador. Existem 12 árvores de manas, e cada criatura nasce com afinidade em uma delas. Para saber qual afinidade é a sua, é necessário saber o período em que nasceu. Colin ergueu uma das sobrancelhas. Compre online os livros best-sellers, porque saber o tempo em que nasci influencia na afinidade da árvore em qual terei. Ele perguntou. É devido aos 12 planos. Eles estão em constante mudança, mas esta mudança não é mais que um ciclo eterno.
Isso explica algumas coisas, de acordo com meus status, minha árvore é a do céu, eu acho. Minha árvore, disse Colin, qual é? O livro de mana se transformou em uma árvore mágica e os galhos eram como habilidades distintas. A raiz estava representando o símbolo de nuvens carregadas. Seguia pelo tronco, representando outros símbolos que Colin desconhecia. Você é da árvore do céu, disse ela. O deus dela se chama Titânio, aquele que governa soberano sobre o firmamento. Você deve ter nascido no verão, bem no meio dele para ser mais exato. Quanto mais você treina, mais você consegue usar determinadas habilidades que irão requerer uma manipulação mais precisa da mana, mas não se empolgue, é quase impossível dominar uma árvore inteira. Por isso existem tão poucos mestres em magias. Ela abriu um sorriso. Os mestres de árvores são chamados de monarcas. Colin alisou o queixo pensativo. Você é mestra em alguma? Ele perguntou. Convencida, Brigid fez o número 2 com os dedos e disse estufando o peito. Sou mestra em 2 árvores. Safira e Colin arregalaram os olhos de imediato. Isso é mesmo possível? Perguntou ele e compre online os livros best-sellers. Ela cruzou os braços e fez que sim. Além de habilidades básicas como fortalecimento físico, magias de elementos fracas e magia de análise, é possível aprender até 3 árvores por completo, mesmo que não seja qual você tem mais afinidade. Essas são conhecidas como árvores secundárias. Isso é surreal. Ela disse ser quase impossível dominar uma árvore inteira, mas ela domina 2? O que diabos ela é afinal? Brigid. Chamou Colin. Quantos anos você tem? Ela apoiou o dedo indicador na bochecha e tornou a pensar. Conforme a métrica com qual os humanos usam para definir idade, devo ter 1374 anos. Era difícil não se impressionar. Colin estava espantado com o fato de Brigid deter um poder tão avassalador e, ao mesmo tempo, ter 1 milênio de existência. Por que não matou o nobre que mantinha você presa e fugiu? Bem, disse ela. Quando deixamos a Ilha das Fadas, somos punidas com uma maldição. E a maldição que está dentro do meu corpo implica que se eu ferir humanos com magia, meu corpo será destruído. Patético, simplesmente patético. Todo esse poder não pode ser usado em quem bem entender. E posso saber o porquê desta maldição? É porque o senhor da Ilha das Fadas é um humano e um caído como a senhorita Safira. Safira ergueu as sobrancelhas. Um caído. Brigid fez que sim. Caídos são seres que descendem dos antigos Asmurgs, os dragões anciões, mas nem todos que descendem dos Asmurgs são caídos. Senhorita Safira, por exemplo, detém a essência do fogo primordial. Para nossa sorte, somente alguns monarcas conseguem sentir essa essência, ou caso contrário, estaríamos sendo caçados pelos 4 cantos do continente. A fada desviou o olhar. Quando botei os olhos nela pela primeira vez, senti algo estranho. Depois entendi que o que senti foi a essência do fogo primordial. Ela ergueu a cabeça encarando Colin. Os caídos foram caçados por serem acusados de serem os precursores da queda do véu, mas foram os elfos negros que enfim conseguiram derrubar o véu de vez. Colin teve certeza que Safira era, sim, especial. Com cautela, ele exploraria seu potencial ao máximo, a fim de ver até onde aquele poder adormecido poderia chegar. O que é esse véu que você tanto fala? Perguntou Colin. O véu é o que separa o mundo humano dos mundos mágicos. E criaturas como eu, senhorita Safira, os elfos, demônios e muitos seres vis, viviam nesses mundos mágicos. Esses mundos não eram conjuntos, não eram um só. Cada uma das criaturas vivia em um plano diferente. Quando o véu caiu, tudo se juntou em um plano único que é este em que estamos hoje. E isso aconteceu há mais de 2000 anos, que para os humanos, é tempo demais. Colin apoiou a mão no queixo e fez que sim com a cabeça diversas vezes. Ele estava entendendo o mundo em que veio parar. Pouco a pouco organizava seus pensamentos embaralhados. Ele suspeitava que Safira fosse alguém importante, mas não que fosse tão importante assim. Ele precisava saber mais. Responda-me uma coisa, quantas árvores esse caído domina?
Relutante, ela olhou para baixo e coçou a bochecha com o indicador. Todas elas Safira se ergueram abruptamente enquanto sua cadeira caía para trás com tudo. Assustado, Colin caiu da cadeira e coçou a cabeça. Todas as árvores. Mas como? Os caídos são tão poderosos assim? O corpo de Colin começou a tremer só de pensar em um confronto com um ser deste nível. Ela disse que raramente alguém domina uma árvore, mas dominar todas é quase como uma mentira de mau gosto. Diga-me uma coisa, Colin inclinou-se. Todos os caídos existentes dominam todas as árvores. Ela fez que não. Depende da essência que nasceu com ele. Por exemplo, existem 7 tipos de essências: fogo, água, terra, ar, vida, morte e infinito. O que está na minha ilha detém a essência do infinito, considerada a essência mãe. Dela pode-se obter qualquer tipo de habilidade, incluindo as 12 árvores. Ele despertou há mais de 1000 ciclos, é praticamente um ancião. Colin olhou com um canto de olho para Safira, que estava com um olhar apreensivo. Logo depois ele voltou seus olhos para a fada. O que diabos ele foi fazer na sua ilha, afinal? Ele chegou lá depois de uma batalha atroz contra alguém, mesmo assim conseguiu derrotar boa parte dos meus amigos e nos forçou a servi-lo. Por isso tenho medo que a senhorita Safira termine desta forma. Esta foi uma das razões pela qual optei por não a ensinar magia até agora. Safira estava pálida. Ela encarava os sucos na mesa de madeira enquanto morde aos lábios. Ela não queria se tornar um tirano ou um monstro que se alimentava de caos. Ela só queria viver como uma pessoa normal. Safira, não deixarei você terminar desse jeito, disse Colin erguendo-se. Não daremos razão para nos odiarem ainda mais. Colin murmurou Safira. Confia em mim, não deixarei isso acontecer. Se isso acontecer, então serei obrigado a lutar contra você e isso seria um problema, já que somos amigos. Aquelas palavras conseguiram aquietar de vez o seu coração em conflito. Safira desviou o olhar e sorriu. Obrigada. Colin ajeitou sua cadeira e Safira fez o mesmo. Ambos continuaram ali parados, prestando atenção em Brigid. A fada estava completamente corada. Fadas eram seres sentimentais, e situações como essas os deixavam chorosos. Isso foi tão lindo, comentou Brigid fungando. Afastando a situação embaraçosa, Colin decidiu continuar com suas perguntas. Quais são as árvores existentes? O humor da fada mudou assustadoramente rápido. Ela ergueu num salto e voou até ficar mais próxima ainda de Colin. Ergueu o dedo indicador e disse: a ordem é a seguinte. Primeiro vem a árvore do Pélago, comandada por Plutônio. A seguinte é a árvore da Terra, comandada pela Gaia. E por último vem a árvore da Flama, comandada por Aurora. Estes 3 fecham o primeiro ciclo, o ciclo do inverno. Depois de uma pausa ela continuou. Em seguida temos a árvore do vácuo, comandada por Júpiter. A do reparo, comandada por Lúcian, e a do conjuro, comandada por Atena. Elas representam a primavera, e essa também é a tríade em que pertenço. Sou monarca na árvore do conjuro e do vácuo. Interessante, parece que a proximidade de ambas cria um tipo de conexão que devem ser as árvores primárias. É possível dominar somente a tríade onde represente a estação que nascemos? Perguntou Colin. Ela fez que sim. Exatamente. E agora, a tríade em que você pertence, a tríade correspondente ao verão, e julgado por muitos como a pior tríade. Pior. Por quê? Os detentores desta tríade raramente conseguem usar 1/3 do potencial de sua árvore de origem, por isso usuários dela são raros. Se considere um cara de sorte ou azar. Era a última coisa que eu queria ouvir nesse momento, mas tudo bem, algo assim não me abalaria. Estou acostumado com dificuldades, ela continuou. Nela temos a árvore do caos, comandada pela Brumilha. A árvore do céu, comandada por Titânio, e finalmente a árvore da pujança, comandada por Mustolius. Tem uma particularidade interessante na árvore do caos. Colin ergueu levemente as sobrancelhas. Qual particularidade? Para dominá-la você precisa de um animal, e quando você e este animal dividirem a alma, ele assumirá a forma de sua personalidade.
Dizem que os Pandorianos foram todos criados por mestres do caos. Eles são híbridos de animais e humanos. Eles conseguiram de algum modo se reproduzir entre si, formando uma nova espécie. O animal ficará com você por toda a eternidade se assim você desejar. Isso é perfeito. Um animal que representa a sua personalidade. Isso é mais que posso desejar. Os animais conseguem dominar a árvore? Perguntou Colin. Brigid fez que sim. Assim como você, ele consegue dominar 3 árvores de mana. São seres inteligentes e de força sobre-humana. Verdadeiros mestres do caos conseguem controlar até 3 Pandorianos, com todos conseguindo aprender 3 árvores em que seu dono tem afinidade. Existem formas de conseguir controlar animais sem ser diretamente da árvore do caos, mas isso é perigoso. No seu caso é mais fácil porque você praticamente nasceu para isso. Isso é assustador demais, dá para construir um pequeno exército, ela continuou. Você consegue começar na árvore do caos, mas precisa de um animal para isso. Então você faz o pacto e ele ficará forte conforme você também fica. Recomendo que já vá pensando em um animal para realizar o pacto. Um gato, respondeu Colin. Essa foi rápida. Posso perguntar o porquê de escolher um gato? Gatos são caçadores da noite, sorrateiros e silenciosos. Conseguem escalar coisas altas e cair de alturas elevadas sem um único arranhão. Além de excelente reflexo e uma visão aguçada. É um animal perfeito para o que desejo fazer. O que exatamente você deseja fazer? Perguntou a fada. Após ver como Colin agia nos últimos dias, ela ainda tinha dúvidas sobre quais os seus planos reais. Para ela, ele ainda era uma incógnita. Colin não queria dizer, pois, nem ele mesmo tinha certeza do que desejava. Sem saída, ele deu uma resposta conveniente para a ocasião. Quero ajudar todo mundo, não quer que seu povo seja livre novamente? Quero, mas, não se preocupe. Não sou tão estúpido a ponto de enfrentar um caído em meu estado atual. Aprenderei toda a minha árvore primária em 1 ano ou menos, então serei um monarca do céu, certo? Arregalando os olhos, Brigid levou a mão à boca e sorriu. Você é o meio-elfo mais estranho que já conheci. Gosto de você, Colin. Colin cruzou os braços e desviou o olhar. Ele apreciava a companhia de Brigid, apesar de ela ser um pouco intensa demais. Falta uma tríade, certo? Disse Colin. Sim. Ela continuou. E por último, mas não menos importante, a tríade do outono, perfeita para assassinos e espiões. Nela temos a árvore do silêncio comandada por Abiscos. A do transmuto, comandada por Lúmises. E a da penumbra, comandada por Zayugir. Bem, acredito que você já sabe de todo o básico teórico, certo? Encontrar com esse tipo pode ser complicado. Assassinos e espiões são silenciosos, suponho que fiz mais que a escolha correta em escolher um gato como meu animal. Colin ergueu-se e apoiou as mãos na mesa. Primeiro encarou Saphira, depois Brigid. É o suficiente por hoje. E quanto ao treinamento? Perguntou Saphira. A gente treina amanhã de manhã. Voejando para o alto, Brigid disse. Então se cuida, dormirei perto do Poti. Poti? Perguntou